Boa tarde, gente. Hoje é sábado, dia 19 de abril. Estou aqui envernizando o primeiro lado, né, da prateleira que eu estou fazendo aqui para a sala. Aí tem que deixar secar para depois eu fazer o outro lado. Pode ser que demore um pouco, porque agora o tempo não está tão quente como estava, né? Aliás, está começando a pingar. Vai chover, né? Mas pronto. O importante é ir fazendo as coisas, uma hora fica pronto. Oi, gente. Oi, gente, bem-vindos a mais um vlog. Hoje é domingo, dia 20 de abril. E o que eu vou fazer? Vou cortar sacos de ração para encapar mais caixas, coisa que eu não faço há bastante tempo, né? E hoje eu tenho que fazer. A prateleira que eu estou fazendo lá pra sala, que eu invernizei, já invernizei o outro lado. Já tá praticamente seca já. Eu tô deixando secar mais um bocadinho antes de colocar, né, lá nas mãos francesas. O que eu vou fazer aqui, agora, eu vou encapar algumas caixas, porque tem inclusive, uma caixa, inclusive, é para ficar em cima dessa prateleira, que é a caixa do meu material de costura. Porque o que acontece, apesar dessa máquina de costura estar aqui, porque para mim é mais prático costurar aqui no quarto, porque aqui eu tenho o computador, eu não tenho televisão, mas eu uso o computador como televisão. Então, se eu for ver, por exemplo, uma série, um vídeo do YouTube e tal, enquanto estou costurando, eu vejo aqui. Mas se acontecer, por exemplo, de eu receber visitas, para o negócio não ficar, né, muita coisa assim no meio do caminho, aí eu vou tirar essa máquina de costura daqui. O lugar certo mesmo dessa máquina de costura vai ser lá a princípio, vai ser lá nessa sala de estar, porque tem um espacinho que cabe ela lá, pra não ficar as coisas assim, sabe, muito no meio do caminho. Então é bom também que as coisas de costura fiquem lá, até porque esse quarto já é muito entulhado de coisa, né? Então tudo que eu puder tirar daqui, assim, que não for útil aqui, e que eu puder colocar em outro canto, é melhor. Só que aí eu tenho que encapar agora essa caixa que vai ficar lá. É uma caixa que já está encapada, mas foi um projeto que não deu muito certo. Eu prefiro esse meu projetinho de encapar com sacos de ração. Por quê? Porque o plástico, né, ajuda, além de ficar tudo assim mais ou menos no mesmo estilo, tem a questão, né, de proteger de umidade, né? Então, essa é uma das caixas que eu vou encapar hoje. Talvez até nem comece por essa, não sei. Porque eu tenho também umas caixinhas de tinta de artesanato também, que eu quero encapar. Então, assim, tenho várias coisas para fazer hoje. É mais também para deixar secando mais um pouquinho a prateleira antes de, né, colocar lá e começar a utilizá-la. Algumas coisas aqui em casa, na verdade, ainda não estão nos seus lugares definitivos. Essa própria sala que está não está no seu lugar definitivo. Está no seu lugar, talvez vai ficar ali um ano, assim, até eu construir o outro lugar, sabe? Até eu reformar outro lugar que vai ser o lugar definitivo. Mas assim, se vai ficar um ano mais ou menos assim, porque eu já calculei meu tempo, o tempo que eu não tenho, de tudo que eu vou fazer,
Então eu sei que antes de um ano vai ser muito difícil essa sala voltar para o lugar certo dela. Então não vou ficar com um ano as coisas tudo no meio do caminho, né? Até eu poder então construir a nova sala, construir não, reformar, né, a nova sala certa. É que para eu fazer a nova sala certa eu tenho que construir novos espaços para os cachorros que moram nesse espaço onde era o espaço da sala. É assim, é desse jeito. Então, como vai demorar, porque, nossa, tem tanta coisa para fazer até lá. Enquanto isso, né, que pelo menos o lugar provisório, que não é o lugar definitivo, que seja minimamente agradável, né? Não é ainda o que deve ser, mas que até lá que seja agradável. Aí tem essas coisas assim, tipo as caixas, não vai ser ali definitivo, mas quando for se mudar para o lugar definitivo, estão todas encapadinhas também para ir para o lugar definitivo. Há coisas que eu faço aqui que já tem uma ideia mais definitiva, né? Tipo, ó, se eu tô fazendo essas caixas que eu faço com os sacos de ração, a ideia é durar para sempre mesmo. É conservar o negócio justamente para que seja durável. Por isso que eu coloco tanta coisa nas caixas, né? Que eu colo, faço tantas colagens, tento deixar a embalagem bem fortalecida, porque eu não quero que estrague, eu não quero ter que voltar a mexer em coisas que eu já gastei o meu tempo hoje. A ideia é eu gastar o meu tempo com algumas coisas hoje, para eu não ter que gastar tempo com essas mesmas coisas amanhã. Até porque amanhã eu tenho ideia de fazer outras coisas da minha vida. Então, gente, essa é a caixa que eu tinha feito na altura para coisas de costura. Tem aqui alguns retalhos, tem aqui caixas com linhas e tal, essas coisas assim de costura que ficam aqui nessa caixa. Quando eu preciso, eu sei que está aqui. Eu tinha feito na altura, tinha sido interessante na altura, que eu reaproveitei rolos de papel higiênico, reaproveitei aqui caixas de leite. Só que em termos de umidade, né, o papel não ajuda. Então o que eu vou fazer? Vou fazer como as outras caixas que eu fiz aqui em casa, né? Que eu vou então entrelaçar com sacos de ração. Eu só não vou gravar agora fazendo esse processo, porque quantos e quantos vídeos eu já gravei fazendo isso, né? Lá no canal antigo, no Diário de Paula de Balzac. E é uma coisa muito simples, né? Só colocar aqui e depois trespassar, né? Digamos assim, as tiras. Então eu vou fazendo isso com todas as caixas que for possível dentro do material que eu tenho. Então, gente, dei uma interrompida no meu artesanato e visitar meu primo, que ele tá aqui desde ontem, né? Hablar um pouquinho, depois eu subo, dou comida aos cachorros, aí eu continuo o artesanato. Só pra colocar as novidades em dia, porque, né, meu primo mora em Juiz de Fora, então a gente raramente se encontra. A gente conversa muito pelo WhatsApp todos os dias, mas pessoalmente, né, são raras as oportunidades. Voltei lá do meu primo aí, enquanto eu faço, né, esse artesanato, né, com saco de ração, eu tô assistindo um documentário sobre o estilista Ralph Lauren. Então, gente, hoje é segunda-feira. Ontem, eu queria acabar de fazer isso, né? Só que as crianças estavam pedindo: mamãe, queremos dormir, apaga essa luz. Aí não deu pra eu acabar o trabalho. Então por isso que eu vou acabar isso hoje.
faleceu o Papa Francisco. O Papa fofinho, né? Muito fofinho ele. Agora a gente só fica na torcida, né? Que o próximo não seja conservador, né? Porque que adianta você fazer pequenos progressos para depois regredir tudo de novo. Ele já estava bem velhinho, né? A astrologia também já vinha falando sobre isso. Porque a gente está com vários planetas em peixes. Peixes que é o símbolo da religiosidade, sobretudo da religião católica, né? E tudo mudando agora para Áries, então era esperado ele falecer antes de estar tudo em Áries. Mas sabemos que a partir disso vão vir grandes mudanças, né? Já saí hoje, fui no mercado, mas não tinha pão, que hoje, sendo feriado, fecha tudo mais cedo, né? Então, quem foi mais cedo que deu sorte. Só encontrei um pão. Ai, só que eu sempre compro mais por causa das crianças, né? Que elas amam. Então, tive que dividir com elas. Amanhã vai ser mais fácil de encontrar, mas queria não sair de casa. Hoje tá aquele tempinho que chove, para de chover, chove, para de chover, aquela chuva mais fraquinha. Gostosa para ficar em casa, porque não é aquela chuva forte que costuma dar medo de acontecer tragédias. Uma chuva tranquila, bem fraquinha. Assim eu gosto. Se bem que eu prefiro sem chuva nenhuma, mas o nublado mesmo. Presta atenção nesse latido. Cada latido dos cachorros é diferente.
Tem latido, por exemplo, que é quando tem gato passando pelo quintal. Tem latido que é quando eles estão brigando entre eles, né? Um latindo pro outro. Acabou, filho? Estava um tempão com esse latido, que é quando tem alguém na parte de trás da cerca do meu quintal. Eu já reconheço. Quando é assim, eu posso ir lá. Eu vou ver que tem gente lá. Bom, gente, então, por enquanto, está pronta a primeira parte, né, dessa prateleira. Secou, né, o verniz. Aí eu coloquei nela essas duas bolsas, que são bolsas meio malas, né, e essa caixa é uma caixa de coisas de costura, né, que eu tive fazendo essa caixa. E esses livros, eles não vão ficar aí, mas é porque embaixo, nessa parte aqui, ó, da prateleira, assim, ó, vai entrar uma outra prateleira. Aí, nessa outra prateleira que vão ficar os livros, mas não vai ser algo que eu vou fazer agora, não. Porque eu tô... Nossa, nem sei, eu nem sei por onde começar com tanta coisa que eu tô atrasada pra fazer. Mas, pelo menos, já consegui, ó, tirar algumas coisas, então, no meio do caminho, né? Tipo, não é no meio do caminho, é que tava meio que em espaços, assim... Sabe, essas duas bolsas, por exemplo, uma é com algumas coisas que eu vendo, né? E aí ela ficava antes num lugar no quarto que não existe mais, que depois eu mudei os guarda-roupas de lugar e tal. E tive que fazer toda uma arrumação para colocar agora o computador. Essa realmente não tinha onde colocar. Já essa mais à direita, mais perto da parede. Essa ficava dentro do guarda-roupa, mas tipo assim, sabe quando você abre o guarda-roupa e cai tudo, porque a bolsa não cabia lá e eu ficava colocando ela lá. E essa coisa com as coisas de costura também ficava assim, tipo, né, muito apertada no lugar. Então, quer dizer, tô desapertando os lugares onde as coisas ficavam apertadas. Mas falta muita coisa, tem muita coisa para fazer. Mas por hoje é isso, pra já é isso que está feito, essa prateleirinha. E a gente se encontra no próximo vlog.